boa noite. Nós estamos começando o segundo Contraponto. O Contraponto está sendo transmitido ao vivo pelo site do Sindicato dos Bancários, pela Rede Brasil Atual e por diversos blogs no país. O Contraponto é uma parceria entre os sindicatos bancários e o Barão de Itararé. E hoje nós estamos aqui no nosso segundo programa, né, debatendo e conversando, jornalistas já que compõem a Barão de Itararé para fazer perguntas, para fazer o debate. Nós estamos com Eduardo Guimarães e com Rodrigo Viana. Boa noite, Edu. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. E a gente quer lembrar para vocês o seguinte, vocês estão todos autorizados a transmitir o Contraponto, basta utilizar o código que está aí no site, né, essa autorização. Esse programa tem uma duração de 1h20, é composto por 4 blocos de 20 minutos. Nos primeiros blocos, a gente vai contar com a presença desses 2 jornalistas e nos 2 últimos blocos, nós vamos contar com a presença do Paulo Salvador e com a presença da Renata Miele, o Paulo Salvador da Rede Brasil Atual e a Renata do Instituto Barão de Itararé. E a gente está aqui já no nosso estúdio, aqui no Contraponto, o entrevistado de hoje, ou quem vai bater papo com a gente, né, conversar conosco sobre o livro O Príncipe da Privataria. E a gente está aqui com o jornalista Palmério Dória. Boa noite, Palmério. Boa noite. Obrigada aí pela presença. Obrigado, Rodrigo. Ele acabou de lançar esse livro, né? Uma tiragem de 25 mil exemplares. E pelo que eu sei, já está vendendo bastante. Tem uma procura muito grande. Está indo bem. Está indo bem, que bom. E a gente espera que com o Contraponto venda ainda mais. E que todo mundo conheça as histórias, que a gente vai começar um pouquinho, né, sobre algumas histórias aqui, mas certamente não vai dar tempo de falar sobre tudo. Bom, então, para começar, eu queria, depois que você falasse um pouquinho assim, que a gente teve a informação que vocês tiveram que manter a edição do livro, né, a impressão do livro em sigilo, com receio de ações judiciais, de censura. É verdade? Sim. O Imediato recebeu uma ligação de um maioral lá do PSDB. Não posso dizer o nome dele, mas parece que é Chico Graziano. Então quer dizer que antes de sair ele já estava incomodando ali. Ligou e disse que, primeiro tentando convencer ou sustar a publicação, eles acham que podem conseguir isso. O Imediato desconversou, ele disse que estava constituindo advogado. O Imediato respondeu: nós estamos sempre com um advogado constituído aqui para essas coisas, né? Mas, de fato, houve essa operação de guerra, essa chamada manobra divisionista adversa, né? Então, ele começou a incomodar antes de sair. Antes de sair. Bom, esse cuidado era necessário, você sabe que as editoras são muito frágeis, né? Sim. Então, as margens para embargo, para tudo mais, então a gente precisa se cuidar. Bom, e vocês podem mandar as perguntas de vocês. Pode ser pelo Twitter, @spbancários, ou pelo facebook.com/spbancários. Manda sua pergunta que nos intervalos dos blocos a gente vai dando uma olhadinha e fazendo aqui, pedindo para o Palmério responder. Edu, com você. Olha, primeiro, boa noite a você que está assistindo o Contraponto. Cumprimento meus amigos aqui, Rodrigo, Palmério, Giovânia. Palmério, a Folha de São Paulo fez uma matéria no sábado, pareceu até lógico que ela fizesse uma matéria, porque foi o jornal que detonou esse escândalo. E nessa matéria, apesar de tudo, apareceu o viés tucano da Folha lá tentando diminuir o livro. E a Folha diz o quê? Que o livro é um libelo contra o Fernando Henrique e que se baseia em recortes de jornal, notícias de jornal da época, e também em opiniões econômicas do Aloysio Biondi no seu livro Brasil Privatizado, se não me engano, é o título do livro dele. E, na verdade, eu já estou quase terminando o livro, não consegui lê-lo todo, mas eu quero que você me confirme uma percepção, ou negue, ou me explique. A impressão que eu tenho
é que não se trata de um livro que pretende desencadear a CPI, fazer denúncia, porque todo livro tem uma proposta. A proposta do seu livro, eu não acredito, é uma proposta, na minha opinião, de um registro histórico, que eu sempre disse para mim mesmo, inclusive no meu blog, que alguém precisava contar essa história como você conta com brilhantismo nessa obra. Então eu gostaria de saber de você se é isso mesmo. Qual é a proposta do seu livro? De trazer novidades? Como é que você responde a isso que a Folha disse a respeito do seu livro? O livro está cheio de novidades, além de mostrar a cara do senhor X, que já não é pouco. Já é um não furo. É pouco. Na abertura ele diz, né, com que é um fato, é uma revelação histórica, né? Começa por aí, aliás. Mas se você percorreu o livro, viu, não é? Onde foi que se leu aquela história da compra do Automóvel Clube, hoje Instituto Fernando Henrique Cardoso? Você não viu isso em nenhum lugar. Os bastidores dessa compra, o PIB comprando. Quer dizer, com personagens, com o cara que vendeu, com dessas figuras do Society Picareta, que vendeu o Automóvel Clube. Onde é que você viu uma história contada pelo Luiz Eduardo de Andrade Vieira, sim, sobre as sobras de campanha? 130 mil reais da primeira campanha. Milhões, né? Perdão, 130 milhões de reais da primeira campanha. Você não viu isso em nenhum lugar. Onde você viu um personagem como o descobridor da Serra dos Carajás, dizendo que a Vale do Rio Doce foi vendida como uma fábrica de botões? Onde você viu um técnico da Embratel contando o drama dos engenheiros, né, com um desmonte da Telebrás? Você não viu isso em nenhum lugar. Quanto às revelações, elas são inúmeras. O Rodrigo pode me falar, pode falar de algumas, que fez um comentário preciso no Escrevinhador. Uhum. Não, eu acho que o central do livro, até está na capa, né, a fotografia do senhor X. Para quem não leu, acho que é bom até a gente esclarecer, que nós começamos falando aqui, quer dizer, a Folha de São Paulo, isso tudo está no livro do Palmera, né? A Folha de São Paulo publicou lá em 97, Fernando Rodrigues, né, que tem esse mérito, em 97 publicou reportagens em que esse senhor X gravou conversas, né, de bastidor no Congresso Nacional, em que se falava da venda de votos por 200 mil reais, principalmente da bancada do Acre. Então o Palmera o que fez? Foi descobrir quem era o senhor X. Para aprovar a reeleição, né? Isso, para aprovar a reeleição. O senhor X, na época, forneceu o material da reportagem da Folha, mas não quis mostrar o rosto. E o Palmera conseguiu localizar esse senhor X, Narciso Mendes, 67 anos, morador do Acre. Seria interessante você contar um pouco dos bastidores da sua conversa com esse sujeito, porque esse sujeito é uma testemunha viva e que agora mostra o rosto. Por que ele não quis mostrar o rosto em 97 e agora ele diz de peito aberto? Houve compra da reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Porque dá para afirmar isso com todas as letras agora, não é isso? Agora está provado, como a Folha diz. Ele é um engenheiro potiguar, passou por Belém, casou com uma moça chamada Célia, foi para o Acre, tem uma retransmissora do SBT. Um homem rico. Tem um jornal, tem um cemitério, tem academia de ginástica. Ele é uma eminência parda, transita em todos os governos, né? E jornalista, tem um programa de televisão também. Foi ex-parlamentar, isso lhe deu acesso. Perdeu o mandato, não se reelegeu, mas a mulher dele continuou. Com esse acesso ao Congresso, através da mulher e de um outro parlamentar chamado Carlos Ayrton, que veio a se suicidar num caso passional anos depois, ele veio a denúncia da CNBB de que havia compra de votos, né, dada um mês antes das tais matérias sensacionais do Fernando Rodrigues, e ele se dispôs, através do Carlos Ayrton, a pegar os depoimentos dos deputados acreanos. Uma bancada formada por 8 parlamentares, pelo menos 5 ou 6, meia dúzia venderam seus votos, né? 200 mil reais cada um. 200 mil reais cada um. Ele te contou como é que foi que ele captou
captou? Sim, ele não precisava não. Ele era foi um gravadorzinho que também viria a ser capa da revista Caros Amigos, né, com a matéria com o Fernando Rodrigues. Então, a capa da Caros Amigos foi o gravador, né? Gravador desse tamaninho, que sumia na mão. Conversas presenciais. Deixou no lugar, as pessoas já chegavam contando como essa grana, numa operação coordenada pelo Sérgio Mota, né, foi uma benção divina, né? Chegou ali Rony Von Santiago, João Maia, que foram os primeiros entrevistados pelo Fernando Rodrigues. Bom, ele é uma figuraça, ele é muito simpático, despachado, alegre, cordial, e ele deu essa entrevista, Rodrigo, porque ele achava que ia morrer. Então ele não queria morrer com esse segredo. A entrevista para você? A entrevista para mim. Ele queria mostrar quem era o senhor X. Mostrar a sua cara. Ele não aguentava mais segurar esse segredo. Agora, o curioso é que ele não tenha procurado o Fernando Rodrigues. Tá? Ou que a Folha não tenha voltado a ele. Muito interessante. Mas esses são esses mistérios da imprensa brasileira. Será que ele duvidou de que a Folha teria interesse em abordar essa história hoje? Eu duvido. Não sei, aí eu não sei exatamente. Eu sei que ninguém ouviu. Ele te falou qual foi a motivação dele à época para fazer tudo aquilo, não? Ele era frontalmente contra a reeleição. Ele era do PP malufista, que era adversário, tinha seus interesses e tal. Mas é um cara muito articulado. Mas ele fez aquilo depois que a Inês era morta, né? Depois que a reeleição foi aprovada. Por que ele fez? Tinha os interesses dele. Ele tinha uma bronca em relação ao PT que devassou a vida dele lá. No Acre? No Acre. Então ele partiu para essa. Os malufistas eram contrários a. É porque a gente não lembra disso, mas em 98 ia ter a eleição e o Fernando Henrique tinha como adversários o Lula de um lado e se acreditava que o Maluf seria candidato pela direita, né, tentando enfrentar o Fernando Henrique, depois se eu não estou enganado, até desistiu de concorrer à reeleição. Agora, essa história, quer dizer, é a história central, porque é o personagem que aparece e confirma, houve compra de votos, mas você conta outras histórias que eu acho que a gente podia retomar algumas delas, você se importa? Sim, não, só queria completar uma coisa, ele é segredo de polichinelo, esse que eu digo, todo mundo sabia que era o Narciso Mendes que tinha pegado essas gravações. E mais ainda que... A época, todo mundo sabia que quem era só ir no Acre e entrevistá-lo e fotografar. Foram 6 da bancada do Acre, mas o Pedro Simon fala em 150 deputados. Então, na verdade, havia uma fila de deputados, de parlamentares, para vender voto. E é verdade que recebiam um cheque e depois trocavam por dinheiro? Exatamente, voltando ao tempo dos coronéis. Houve filas, houve deputados, só saindo com sacola, era preciso sair com sacola de dinheiro. Porque uma hora alguém advertiu, né? Cheque, não se dá cheque nem... Parece dar cheque para traficante, né? Então, alguém advertiu e então, trocaram por dinheiro. Mas a operação estavam envolvidos o Sérgio, o Luiz Eduardo Magalhães, presidente da Câmara, lá no Amazonas. Sérgio é o Sérgio Mota, ex-ministro das Comunicações. Fernando Henrique. Exato. Luiz Eduardo Magalhães, quem mais? O Amazonino Mendes, no Amazonas, e o Orley Camelli lá no Acre. Então, mas você não sabe, e evidente que o Fernando Henrique sabia de toda essa operação. O Sérgio disse que 95% do que ele faz do que ele diz era o Fernando Henrique. E os 5% era o que o Fernando Henrique pensava e não dizia. Não tinha coragem de dizer. Não tinha coragem de dizer. Então, agora, continue daí, desculpe. Não, é que você acho que eu ia te perguntar sobre o outro episódio que está aqui logo no começo, que é o episódio da repórter da Globo, não é? Outro segredo de Polichinelo, porque em Brasília todo mundo sabia, nas redações pelo Brasil. Que isso é uma coisa que eu não sabia. Isso que você vai perguntar para ele é uma coisa que realmente me surpreendeu, porque eu assisti um programa, certa vez, na Globo News, com aquelas Fernandetes, né? Tinha lá Maite Proença, Mônica Waldvogel, aquelas mulheres que endeusam Fernando Henrique, e justamente comentando da elegância dele com a dona Ruth,
e com a própria, que ele, até para cornear, ele foi elegante, entendeu? E o seu livro, ele mostra uma outra história. Você quer falar um pouquinho porque, disso? assim, acho que o Fernando Henrique cometeu infidelidade, não, esse é o problema dele com a dona Ruth. Acho que o objetivo do livro não é esse, né? Mas acontece que havia uma concessão pública ali, né? A Rede Globo, a repórter era da Globo, né? Ele teve um caso com uma repórter da Globo, segundo se comenta, e teria tido um filho com ela. E aí, essa repórter é enviada para o exterior para não gerar escândalo. No momento em que ele vai ser candidato a presidente da República, em 94, ela é enviada para o exterior para que não haja escândalo durante a campanha. É isso, né? Um pouco antes. E aí me parece que o que há de grave aí é que é uma concessão pública. Então imagine que ele não ficou devendo de favor para a TV Globo, porque... Que ela não cobrou por isso, né? Que não cobrou, porque o Roberto Marinho fez o favor, entre aspas, de enviar a moça. Aí é um problema particular deles, mas quando entra uma concessão pública, como a Globo no meio, deixa de ser um problema particular e passa a ser um problema público. É aí que está o ponto, me parece, não é, Palmeiras? Sim, tinha 3 bombeiros. Um era o Serjão, outro era o Serra, então deputado federal, e o Alberico de Souza Cruz, o dono. Então, Palmeiras, você poderia começar por como você contou que foi a reação dele no gabinete, depois voltar aí? Volto aí. Mas quando ela foi comunicar a gravidez, ele gritou, né, Rameira, saia daqui. Expulsou ela do gabinete. Há testemunhas, no caso eu estou citando o Rubem Azevedo Lima, que é um jornalista queridíssimo, né, uma figura paternal, ouviu o barulho e viu a Miriam saindo. É possível que ela tenha decidido ali fazer uma produção independente. Então havia um embrião também de projeto, né, não digo tão político ali, do grupo. Mas o fato que, Rodrigo, é que, assim como houve um proer dos bancos, houve um proer da imprensa. Por causa disso. O caso Miriam Dutra não nos interessaria, agora estou falando de uma publicação, de uma reportagem, uma grande reportagem feita na revista Caros Amigos no ano 2000. Foi a única que contou essa história? A única que contou essa história. Eu levei primeiro uma reportagem para o Sérgio de Souza. Ele sentiu que a coisa era barra pesada. 2000 ainda, né? E partimos para uma outra matéria, uma outra coisa, investigar o comportamento, a partir das dificuldades sentidas para fazer essa matéria, nós resolvemos fazer uma matéria sobre o silêncio da imprensa. Por que a imprensa não tinha contado essa história? Porque a imprensa esconde o filho de tantos anos do Fernando Henrique como repórter da Globo. Ouvimos todos os diretores de redação. É uma matéria enorme. A Caros Amigos, que vendia 20 mil exemplares na época, vendeu 40, quase 50 mil exemplares, sei lá. Vocês entrevistaram os diretores de redação da grande mídia? Todos, sem exceção. E fomos até chegar no gabinete dele, com a Ana Tavares, e ela se recusou, mandou a Marina Amaral, editora, uma das editoras da Caros Amigos, quase, então vai lamber sabão, né? Uhum. Então nós fomos lá. Muito bem. Então, tinha esse grupo de bombeiros, o Serjão, repetindo, o Serra e o Alberico, que providenciaram a remoção, Alberico de Souza Cruz, o dono da notícia que ficou no lugar, autor daquela memorável manipulação, edição do debate Lula versus Collor. Diretor de jornalismo da Globo, que é hoje em dia um verbete de jornalismo chamado alborrico. Então, muito bem. Primeiro, tiraram ela da casa que ela morava, na Asa Sul, Brasília, uma coisa assim, para um lugar melhor. Depois, na medida que crescia o projeto do grupo, viram que era necessário mandar para outro lugar. Mandaram para Portugal, trabalhar com a SIC, que é uma associada da Globo. De lá, ela foi para Barcelona, onde vive até hoje. Talvez seja a última exilada brasileira que não pode voltar para o Brasil por causa disso, né? Por causa dessa história. Hoje não, né?
Ela mora lá ainda. E a história termina porque no final das contas o filho não era do Fernando Henrique. Bom, esse é o lado patético da coisa, quer dizer, foi uma grana, houve esse proer da imprensa para calar a boca da imprensa. Para alguns editores, o Fernando Henrique ligou pessoalmente como Mino Carta, isso está tudo contado na matéria da Caros Amigos, e aí também, no próprio livro. Então, houve pressão de todo tipo. Tinha uma bolsa pimpolho, ou seja, de como para segurar o padrão de vida da repórter no exterior, muitas pessoas se vangloriavam de que estavam mandando grana para o Fernando Henrique. Mas o fato é que não se sabe até hoje, isso isso vale outro livro. Quanto se mandou, quanto custou essa... Esse caso teve um custo para o Brasil, então? Sim, claro. É por isso que nos interessou o assunto. Claro, por isso fala no livro. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre o príncipe da privataria. Perfeito. Como 20 minutos passam rápido. Já? Toda primeira segunda-feira do mês, vai ao ar, no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual, o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 7 horas da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Estamos de volta no Contraponto, programa ao vivo, e a gente está aqui conversando com Palmério Doria, que é o autor do livro O Príncipe da Privataria. Já está nas bancas desde sexta-feira, não é isso? Desde sexta-feira. Sexta-feira. E já está vendendo bastante, porque as pessoas estão curiosas para saber das histórias. E a gente estava conversando aqui no primeiro bloco, falando quem era o Senhor X, a identidade do Senhor X, que é o Narciso Mendes, né? E falamos também da história da amante do Fernando Henrique, por que tratar desse tema no livro, né? Porque falar sobre isso, o custo que teve cobrir essa história toda, né? Por que a imprensa se envolveu e o que ganhou a Globo com isso. E agora eu queria perguntar para você o seguinte, eu vi que você fala no livro sobre o Bamerindos, o econômico nacional, e a gente está aqui no Sindicato dos Bancários, eu não podia deixar de perguntar sobre isso, também é interessante essa história. A venda do Bamerindos, na verdade, o quanto custou, né? Acabou ficando $1, é isso? E também de uma sobra de dinheiro, de recursos da campanha, né? Para que você fala de 130 milhões. Onde foi usado, né, esses valores? E qual foi o envolvimento do Bamerindos nessa época? Que nessa época também já se falava que o Bamerindos estava com problemas, né? O Bamerindos era uma marca nacional, né? Esse Bamerindos, lembra aquela figura dele? Lembro, quando ele foi vendido, nós tivemos muito problema com os empregos dos bancários. Então, o Chico Graziano diz que o Fernando Henrique não se lembra de ter encontrado o imediato publisher da geração editorial no encontro de São Francisco, onde ele confessou disse que, falando do Fernando I, falando do Fernando Collor, que eles faziam campanha sim, mas não metiam a mão no bolso, não metiam o dinheiro no bolso, né? Quer dizer que o Collor meteria o dinheiro no bolso. O PSDB era para esquema político. O assunto da época era PC. PC Farias. PC Farias. E que eles não metiam a mão no bolso. A grana era para a campanha. A diferença entre os dois Fernandos era que o primeiro metia a grana no bolso e o segundo usava só em campanha. Imagine. Bom, essa história é contada pelo Vieira, pelo Andrade Vieira. Ele diz o seguinte, lá em Londrina, ele contou para um editor e para um publicitário que a sobra de campanha foi de 130 milhões. Ele tem toda a autoridade para falar nisso. Ele foi o principal financiador. Ele da foi campanha de 94, da campanha de 94, a primeira. Você lembra que o Andrade Vieira tinha sido ministro da Agricultura do Itamar. E seria, se não me engano, também do governo Fernando Henrique. Ele tinha, o Bamerindos era uma
potência, ele tinha jatinhos, tinha tudo que um candidato precisa, em resumo, né? E ofereceu toda essa estrutura para o Serjão, até ele perceber, ele conta para esses dois informantes, essas duas fontes, é uma coisa que está contada no livro também. Ele percebeu, a partir de certo momento, que o Serjão queria grana, ele não queria estrutura. E disse isso com todas as letras: nós precisamos de dinheiro. Então, isso é uma coisa. Bom, apesar de ter sido o financiador da campanha, o principal financiador da campanha, algum tempo depois, ao assumir, você sabe que o Fernando Henrique liquidou o econômico, liquidou o nacional e liquidou o Bamerindos. A situação, tudo isso impactou no emprego dos bancários e foi numa situação, trabalho para o sindicato. Era uma situação, estava vivendo uma situação complicada, mas a gente vê, inclusive hoje fica mais claro, hoje em dia, tanto que devolver os bens do placar moral, o Andrade Vieira ganhou essa história, agora devolver os bens e os acionistas foram recompensados com alguma grana, pela primeira vez. Muito bem. É apavorante você pensar que esse banco foi vendido por R$1 numa operação do Malan. Sim. Então, foi comprado. O banco tinha todas as chances de fazer um bom negócio. Andrade Vieira ia vender o banco. Ia vender o banco e vender bem. Mas entrou o Malan e vendeu o banco por R$1. Houve uma intervenção do governo. Houve uma intervenção do governo. O Malan era o ministro da Fazenda do Fernando Henrique. Né? Exatamente. E hoje trabalha no sistema bancário. Trabalhou pelo menos no trabalhou banco, pela última vez, eu acho que é o último. Trabalhou até para o Eike Batista agora. Certo. O fracasso não acontece por acaso. Mas, né? Só para... Desculpa, isso não pode depor a favor do Malan? Quer dizer, apesar de ter financiado a campanha do Fernando Henrique, mesmo assim a gente não favoreceu o Andrade Vieira e fizemos a intervenção que era necessária. Mas a ideia era essa. Isso não pode depor a favor? A ideia era desnacionalizar, isso é a mesma coisa, era desnacionalizar o Brasil, portanto que eu acho incorreta essa palavra, assim, a privataria, né, porque foi desnacionalização, na verdade, né? Então era liquidar o Bamerindos, isso era uma marca nacional, conta remunerada, era uma outra história de poupança Bamerindos. Era um banco que dava para salvar com a maior tranquilidade. Tanto, e ele deixa claro isso, ele prova, a matéria vai além, muito além, e explica toda a questão. A matéria avança. Mas aí ele diz hoje que se o dia que eu encontrar o Fernando Henrique, o Malan ou o Gustavo Loyola, eu mato os três. Ele tem boas razões para isso. Palmério, eu quero voltar um pouquinho à Folha de São Paulo, que é um jornal que tanto a época dos fatos, que sobretudo a época dos fatos, ele tem um papel nessa história toda. Qual é o papel? Esse escândalo estrondoso que você retrata no seu livro, a imprensa da época ignorou solenemente. Eu me lembro que fora da Folha de São Paulo, o único veículo que eu me lembro, você vai me corrigir se eu estiver errado, de ter tocado nesse assunto, um assunto estrondoso, como nós estamos vendo aqui, foi o Estadão em editorial para defender o Fernando Henrique. Então a Folha, ela geralmente, ela argumenta com essa denúncia que ela fez com o Fernando Henrique, que é um jornal diferente dos outros, porque ela bancou isso aqui sozinha, realmente é fato, né? Ela bancou tudo isso aqui sozinha, e ainda hoje ela diz, olha, o que nós estamos fazendo com o Lula hoje, ou com a Dilma, ou com o PT, nós fazíamos com o Fernando Henrique. Eu gostaria que você... Eu discordo disso, mas o entrevistado é você, eu gostaria que você dissesse, se você concorda com essa premissa, e que você falasse um pouco como é que foi o comportamento da grande mídia na época. Houve um tempo em que, nessa época, ainda havia uma parte da imprensa que pegava no pé de tucano. Não é o que acontece hoje. Então, matérias como essa,
O livro também mostra que tem muita reprodução de cobertura da Teles, da entrega das Teles, da Vale, etc. Mas o único jornalista que realmente se surgiu, que dava uma visão geral das coisas na parte econômica, era o Aloysio Biondi, de fato. Né? Eu acho que o Aloysio Biondi, na época, não chega a ser a mesma coisa. Ele mas trabalhava onde? Trabalhava e era colunista da Folha. Tá. Mas o Aloysio, no final do governo Fernando Henrique, estava na Caros Amigos, era colunista da Caros Amigos, foi quando a gente teve mais contato, uma figura adorável, amável, etc. Naquela matéria, naquela resenha sobre o livro, o repórter cita isso, né, como se fosse, nós tínhamos aqui o colunista, né? Mas o papel do Aloysio é um pouco do Jânio de Freitas hoje, né, que é o único que vai na contramão dos jornais. Mas o fato é que nessa época os jornalistas ainda pegavam no pé de tucano, coisa que não acontece hoje. Que jornalistas? Não vamos citar, tem vários, até o Policarpo pegava, tem matérias dele, boas matérias, que nós reproduzimos aí. Mas existia alguma comparação entre o que é feito hoje com os governos do PT e o que era feito? Não, eles surpreendiam com boas matérias sobre os assuntos que interessavam ao país naquela época. Por exemplo, a famosa matéria do Mendonção aqui, do Mendonça, matéria do Mendonção. Em que ele estamos no limite da responsabilidade, né, a gravação dele com o Fernando Henrique, ele foi grampeado, o Fernando Henrique foi grampeado dentro do Palácio do Planalto e a Veja deu essa matéria, não foi? Sim, teve matéria também, acho que 2000 publicada, sobre a segunda campanha, desvios da campanha de 98, feita por uma dupla, acho que da Folha, a própria Folha, matéria muito bem escrita, estruturada, bacana. Esqueci os repórteres. Mas acho que o Eduardo pergunta se alguma. Assim, imagine se fosse no governo atual, compra de voto para reeleição. Quer dizer, porque a Folha fez matéria, alguns citar, depois desapareceu. Quer dizer, um escândalo. Acho que nunca na história da República Brasileira houve uma mudança de regra para favorecer o presidente que estava no poder, a não ser na ditadura, com Geisel, aquelas mudanças do pacote de abril, etc. Agora, o Fernando Henrique fez a mudança para favorecer a ele. E, além de tudo, o indício de que tinha comprado voto. E a imprensa não criou esse circo que se cria agora com o mensalão. E completando o que o Rodrigo está dizendo, é o seguinte, eu fiz uma pesquisa própria, na Folha esse escândalo durou 2 meses. No resto da mídia eu não lembro, mas aí você... Não, você veja, antes... Quando pintou o nome, quando surgiu o nome, se aventou o nome, quando ele se credenciou no Ministério da Fazenda, né? Antes esteve nas Relações Exteriores. Né? Os jornais esconderam uma história da fazenda dele em sociedade com o Sérgio Mota, lá em Buritis, Minas Gerais, 200 e tantos quilômetros de Brasília, se não me engano. E essa matéria, todo mundo conhecia a história da fazenda, declarada por um valor 200 vezes menor. Não. E a imprensa escondeu essa história. Desde o começo foi assim. Quando eu disse que a imprensa às vezes pegava. Então a imprensa hoje em dia se esquece de coisas que elas denunciaram naquela época. Então a comparação com os dois tempos hoje em dia é exatamente isso que você fala. Porque até as coisas que eles fizeram bem em algum momento, hoje em dia eles não fazem mais, nem isso. E por quê? A imprensa de alguma maneira, se a gente for retomar, porque o nome, né, o príncipe da privataria, qual é a relação, não apenas ideológica, mas empresarial dos grupos de comunicação do Brasil com a privatização? Vocês foram sócios da privatização em algum momento? Essa é boa, hein? Eu não tenho a menor dúvida. Porque a globalização, na verdade, é uma roubalização, né? Então, eu prefiro ter... Algum grande veículo de mídia comprou parte do que foi privatizado? É isso que eu acho. Por exemplo, o Estadão virou sócio o Estadão, que hoje está pequeno, encolhido, cheio de problemas, mas era sócio da BCP, né, de uma das empresas de telefonia. E houve outros casos, quer dizer, a Globo se aventurou por aí. Principalmente por causa da telefonia, né? Na telefonia. Então a paixão era a telefonia, né? Que achavam que podiam dar o pulo, né? Exatamente, que seria o grande pulo, o grande salto. E talvez uma questão ideológica também, havia uma afinidade... Não, a afinidade era total, completa, né?
entre os veículos de comunicação e o governo de Fernando Henrique. Agora, o interessante é o papel do Itamar Franco, né? Muita gente fala que Fernando Henrique foi o pai do Real. O pai do Real foi Itamar Franco. Quer dizer, ele foi o presidente. Ele gosta de assumir coisas que não são dele, né? O Fernando Henrique problema de paternidade. É problema de paternidade. Você narra aqui uma conversa do Itamar com o Fernando Henrique, em que ele... Posso ler um trechinho? Sim, aqui? por favor. Que o Itamar diz: uma vez procurei o Fernando Henrique no Palácio das Laranjeiras, no Rio, ele já era presidente, e eu terminei minha conversa dizendo o seguinte: olha, Fernando, quando você conversar comigo, por favor, nivele os teus olhos aos meus. Dava a impressão que o Fernando Henrique não gostava de olhar nos olhos do Itamar. Por quê? Ele devia alguma coisa ao Itamar? O Itamar tinha uma mágoa profunda do Fernando Henrique, né? Tirar o corpo fora é uma das maiores qualidades, uma das piores qualidades, se é que ele tem alguma nesse sentido. Ele tira o corpo sempre, né? Então é esquivo. O Fernando Henrique. O Fernando Henrique é esquivo, uma figura esquiva. E o Itamar, como é que... qual era a mágoa que ele tinha do Fernando Henrique? Uma delas é essa, ser o pai do Real, né? E inventou o Fernando Henrique como candidato. Né? Bom, ele brigou com grandes amigos dele por isso, né? Por causa disso é contado no livro as pendengas que ele teve, por exemplo, com o Pedro Simão, por ter escolhido o Fernando Henrique. A reação que houve quando se falou no nome do Fernando Henrique, né? E o próprio Ciro Gomes, que era tucano na época, né? Eu tenho um relato das negociações, de como ele se apresentou como candidato para o Covas, para o Tasso e para o próprio Ciro, né? As conversas que eles tiveram ali. Nossa, isso aí, o relato do Ciro é espantoso. Né? O relato do Ciro é muito bom, eu já li essa parte. Palmeira, eu acho que tem uma dúvida que é minha, é do Rodrigo. Eu conversava com o Paulo Henrique aqui o outro dia sobre isso. Paulo Henrique Amorim, no outro programa. Essa mídia é Folha, é Estadão, é Globo. Essa gente contraiu uma dívida brutal, descomunal, nessa época das privatizações, em dólar. Depois chega lá, o Fernando Henrique garante que não vai desvalorizar, tasca uma maxi desvalorização, quebrou todo mundo. A Globo, quebrou. A Globo quebrou com essa história. Essa história da sonegação se deu por causa do endividamento da Globo, naquela época em dólar, aí o dólar explode e o PIG, que nós chamamos, Partido da Imprensa Golpista, quebrou. A meu juízo, eles deveriam ter ódio do Fernando Henrique. Mas eles amam o Fernando Henrique. Explica isso pra gente, se você tem como explicar. É interesse de classe, né? Eles amam o Fernando Henrique. O Fernando Henrique os ferrou. Sim. Prejudicou. Então, gosto de gemer, né? Apanho e gemem, né? Masoquismo. Uma mulher de malandro. Masoquismo, né? Ideológico. Só pode ser. Porque tem várias questões aí, que aí já é uma questão para tese de doutorado. Eis uma questão. Por exemplo, como é que um filho, sobrinho de generais nacionalistas, partiu para esse processo de entrega do país? É uma história que muito anterior, já cantada pelo Glauber Rocha, em meados dos anos 70, dizendo, é keynesiano, é entreguista. Não é keynesiano. Keynesiano, é entreguista. O SEBRAP é ponta de lança ou coisa que o vale. Você conta a essa história, CIA, sim. Da Fundação Ford, né? E se a CIA financia quem financia o SEBRAP, então o SEBRAP a CIA financia o financia o SEBRAP. O SEBRAP, a fundação, a CIA financia a Fundação Ford. A Fundação Ford financia o SEBRAP. Então, o silogismo que você fez é que a CIA financia os... Elementar só lá fora, então, que a Fundação Ford financiava a desestabilização de governos? Não. Aqui mas no Brasil eles abriam... para alguns importantes. Sim, isso é outra questão. Pensadores também, não vamos também... Não, nós estamos falando do Fernando Henrique. Certo. Cerca de 1 milhão pararam. Ele conta isso Tem livros sobre isso hoje em dia, né? Mas ele conta que não sabia fazer com a dinheirama que pintou, não sei onde gastar. Tanto dinheiro que a Fundação Ford mandava para o SEBRAP. Tanto dinheiro que... Você vê, quando ele estava no Ministério da Fazenda, ele já estava desmontando a Petrobras. Ele cortou mais de 50% do orçamento da Petrobras. Isso é contado pelo Fernando Siqueira,
presidente da Associação dos Engenheiros. Você mostra aqui o slogan, o logo que eles chegaram a fazer da Petrobras, né? Então. Estou tentando achar aqui. E depois a quebra do monopólio da refinação e do refino já no governo, que poderia ser Lei Fernando Henrique. Aliás, ele tem várias leis Fernando Henriques aí. Uma é da reeleição. Uma é da reeleição, que devia ser Lei Fernando Henrique. Isso quem diz é o Narciso Mendes. A outra é a Lei Fernando Henrique, no caso da Petrobras também. É espantosa a voracidade dele para desmontar o país. Né? Aqui, não, eu achei na página 215, está bonitinho aqui. Eles prepararam, né? Chegaram a preparar como é que chama isso? Logotipo. Logo. Aqui, ó, Petrobras. Era assim que os tucanos queriam vender, nos dois sentidos, a maior estatal brasileira no exterior, né? Fica mais fácil vender, né? O nome do artista lá era Henri Felipe Rasto. Está contado esse capítulo também aqui, né? Nós estamos chegando ao final aqui desse segundo bloco e eu queria agradecer ao Rodrigo Viana, ao Eduardo Guimarães. Muito obrigado. E a gente vai voltar no próximo com o Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, e com a Renata Miele, do Centro de Estudos Barão de Tararé. Já é um plus aí, porque vai ter mais mulher aqui. Tem muito homem aqui. Obrigado, Giovanni. Obrigado ao Palmério e ao Eduardo também. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Eduardo. Especialmente bonita hoje, né? É isso aí. Promover uma comunicação livre com os bancários e com a sociedade sempre esteve nos princípios cidadãos do sindicato. E o programa de Web TV Contraponto, parceria entre blogueiros, o Centro de Estudo da Mídia Barão de Tararé e o sindicato, só vem reforçar essa estratégia de fortalecimento da democracia. O sindicato é vanguarda na comunicação sindical. Disponibiliza aos trabalhadores diversos veículos de comunicação, como a Folha Bancária, o site da entidade, que por meio da publicação de notícias em tempo real é utilizado como fonte de informação não só para os bancários, mas também para toda a classe trabalhadora. O sindicato promove também comunicação em rede, por meio do Twitter, YouTube e Facebook. Dentre os canais de comunicação, o sindicato mantém a TVB, TV Web dos Bancários, por meio da qual investiu em estúdio próprio, de onde será produzido e gerado o Contraponto. O programa é transmitido ao vivo pelo site Rede Brasil Atual e blogs parceiros. O nome do programa, Contraponto, já diz tudo quanto à sua proposta. Pretende se contrapor aos programas de entrevistas da grande mídia, sobretudo da televisão. Receberá toda a primeira segundas-feiras de cada mês um convidado a ser entrevistado por blogueiros que promovem uma comunicação alternativa, como Luiz Carlos Azenha, do Viu Mundo, Altamiro Borges, do Barão de Tararé, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, Paulo Henrique Amorim, do Conversa Afiada. Assista, participe enviando comentários e perguntas e compartilhe pelo Facebook. Nós estamos de volta no Contraponto, conversando com Palmério Doria. E agora a gente tem aqui a Renata. Boa noite, Renata. E Paulo Salvador. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite. E vamos continuar a nossa conversa, né? Vocês estavam escutando aqui os primeiros blocos. Nós já falamos sobre várias coisas. Aliás, os blocos finais ficam mais difíceis, né? Porque os assuntos já acontecem, né? Transcorrem nos primeiros blocos. Assim, a gente quer saber tudo. E vai deixando pouca coisa para o final. Mas o livro é tão rico que ainda tem muita coisa para ser explorada. Tem, né? Falar em muita coisa... Eu também achei o livro saborosíssimo. Eu li de uma tacada só, parabéns, eu recomendo. Você está aí com uma história recente, né? Recomendo a leitura. Muito bem. Eu queria começar com a Renata. Renata, você que já ouviu aqui todo o debate dos primeiros blocos... Eu vim aqui com com várias perguntas para o Palmério, mas eu queria começar por uma que nem na minha ordem era a última, mas eu acho que eu vou começar por ela em função da discussão toda, né? E dessa última questão que o Palmério colocou, que esse complexo do Fernando Henrique de tentar destruir com toda uma era, como você coloca, a era Vargas, veio de uma família tradicional de nacionalistas e entregou o país, né? Você, no capítulo 34, conta a história do Docinho, que é o cachorro que passeia pelas ruas de Higienópolis, e aí você diz
que o docinho é mais popular do que o Fernando Henrique quando faz as suas caminhadas ali. E aí você afirma que puseram um sujeito com complexo de vira-lata na presidência da República. Queria que você contasse um pouco de onde veio a história do docinho e como é que você avalia esse complexo de vira-lata. O docinho é um Yorkshire. Nervoso, como todo Yorkshire supõe, né? E que é conduzido pela Rosa, minha amiga. Todo mundo para falar com o docinho, para passar a mão na cabeça dele, essas coisas, né? E eu já assisti várias vezes o Fernando Henrique circular pela Vila Boim. Você viu isso? Isso eu vi. Ninguém aborda ele, ninguém conversa com ele, ninguém quer saber. Eu fico imaginando uma figura como Lula, por exemplo, saindo assim com alguém, com algum amigo, não anda, né? Não anda. Quer dizer, que de fato diz assim, o Eduardo falou que o pessoal é blasé em Higienópolis. Não é, ninguém resiste a uma celebridade, ninguém resiste a uma pessoa querida. O fato é que o Fernando Henrique não é querido. Esse é o problema dele, ele não é um cara popular, né? Isso aí é um cara que não gosta do Brasil, e é um sujeito contra o Brasil. Ele vai para ele acha que o Brasil não funciona. Ele chega no lugar, essa história tem um complexo de vira-lata, vem do fato de ele ter ido para a casa de uma pessoa e o ar-condicionado não estava legal, não sei o que não estava legal. Ele passou o tempo todo, durante a visita dele, esculhambando o Brasil. Então, ele, no governo, fez exatamente isso. Ele acha que só as coisas de fora poderiam resolver, ou só entregando o país é que ele podia resolver os nossos problemas. Isso é uma situação real contada por... O cara percebeu, olha, esse cara tem complexo de vira-lata, que nós resolvemos em 58, na verdade, com aquela seleção maravilhosa. Acabamos de perder o Gilmar, eu sou do tempo que o Gilmar voava, né? E o Desorde, né? Então esse problema nós resolvemos, mas ele continuou mantendo, são vagabundos, o 7 de setembro é uma palhaçada, os aposentados. Então isso que é assim que ele sente o Brasil. E de certa forma foi como ele tratou o país. Isso talvez na época que ele presidiu o Brasil era conhecido, continuou sendo conhecido somente pelo futebol, carnaval, né? E a gente viu nos últimos anos o Brasil uma projeção internacional muito grande e de fato se colocando no mundo com outras perspectivas, né? Por outros motivos. Eu lembro quando eu viajei antes, né, nessa época aí do Fernando Henrique, e nessas últimas viagens que você vê, as pessoas queriam saber como é que a economia do Brasil, o que estava acontecendo, por que tanta gente tinha saído da miséria. De fato, eu acho que isso que você fala do complexo de vira-lata reforçava essa ideia de que o Brasil não era nada, né? Os quadros comparativos aí são devastadores em relação a isso, né? Os quadros comparativos Por que a mídia não mostra essas... Não faz uma reportagem para mostrar esses quadros comparativos que você traz aqui no livro? Essas quatro famílias não gostam, 4 ou 5 famílias, aqui, sei lá, que dominam a imprensa brasileira, não gostam Mas dele. fala um pouquinho desses quadros Página comparativos, que as pessoas, quem não leu o livro ainda, o que vai achar lá? É o balanço geral, o balanço econômico, os dados do Brasil, números. Antes e depois? Antes e depois. Antes e depois. Dados devastadores. Devastadores. É difícil, quem gosta de falar de gráfico e números de quadros comparativos é o Sardenberg, sempre para demolir, né? Então, lá se fala tanto do PIBinho hoje, né? O PIB nacional, PIB per capita, investimentos estrangeiros, desemprego, salário mínimo, taxa de pobreza, todos os indicadores são excelentes, né? O PIB em 2002 era de 500 bilhões de dólares e o PIBinho que a mídia tem toda hora fala, em 2012 foi de 2,6 trilhões de dólares, ou seja, quer dizer, em meio a uma crise econômica internacional de uma proporção que o Fernando Henrique não viveu, a gente multiplicou por 4, quase 5 vezes o PIB. É preciso considerar que o segundo mandato, o Mauro Santayana, tem uma entrevista com ele aí, muito boa também, espero que vocês tenham chegado lá. Ele disse que o segundo mandato tudo que tinha que ser feito foi feito no primeiro.
e que o segundo foi o estupro. Na verdade, o segundo mandato foi o FMI que comandou. E o Rubin, o Citi e o Tesouro americano governaram o Brasil, na verdade, né? O segundo mandato que foi irrelevante, como diz o Mauro Santayana, porque ele fez tudo no primeiro, foi uma orientação, diz aqui, então, Mauro, que foi uma orientação. A própria reeleição, a emenda da reeleição já era uma orientação externa? Foi tudo muito planejado. Você viu que eles entraram, no programa de governo dele, a ordem já era desnacionalizar, né? É mandar uma brasa. Você viu que era prioridade, era desnacionalizar. E seguramente eles já entraram com a ideia da reeleição. Não foi uma coisa que surgiu de repente, não mais que de repente. Agora, uma coisa que nós estamos falando aqui, essa reeleição, o feitiço virou contra o feiticeiro e o sonho virou pesadelo, porque eles não contavam, o Sérgio Mota, do qual nós falamos aqui bastante, não contava, tinha um plano de 20 anos de poder, mas não contavam com 2002, né? Não contavam com Lula. E de repente o Lula ganha. E em 88, também é contado no livro, não colocaram a reeleição porque havia a possibilidade do Lula também, naquela época. Então não deixaram entrar ali. Aí, eles entraram, vieram com a reeleição. E o sonho virou pesadelo. Hoje eles não gostam, já tem alguns tucanos falando sim, em o Aécio propôs 5 anos e... Custou caro a reeleição. Que era a proposta do Lula inicialmente, né? Sim, que era a proposta de um mandato de 5 anos. Falando nisso, Paulo Salvador, quais são as suas observações, perguntas a respeito do príncipe da privataria? Bem, eu sou um privatizado. Eu tenho uma história de... Pelo PSDB. Pelo PSDB, eu sou funcionário do antigo Banespa, né, hoje Santander, e tenho digamos, uma dupla militância. Eu sou também jornalista, então eu sempre fui aqui do sindicato e sempre cuidei da parte de comunicação. E hoje nós temos uma plataforma de mídia que começou com a Revista do Brasil, né? Essa aqui, hoje são 360 mil exemplares distribuídos para os sócios dos sindicatos. Temos o site, temos 3 rádios, né, um programa de rádio aqui na 98.9 aqui em São Paulo, e a TVT, e mais o ABCD Maior. Então sempre fiz. Então esse livro aqui eu estava como o docinho lá, né, querendo deixá-lo, o octogenário lá da rua Rio de Janeiro para lá, né, não me ocupar mais com ele, até mesmo porque na última pesquisa foi cruel, acho que no próprio Datafolha ele tinha 13%, né, podia ter outro número, ter logo 13%, né, de lembrança lá do governo dele, ou seja, uma pessoa que por si só... Mas ao reler me veio todo esse período das privatizações, me vieram coisas felizes e também me deu muita raiva. Eu acho que todos os trabalhadores deveriam ler, né, esse livro. Então tem... algumas passagens, o Aloysio Biondi, ele começou a cobrir o Brasil privatizado através da nossa revista, junto com o Renato Rovai, depois ele foi para Caros Amigos, então ele começou a escrever à luz daquela luta que estava ocorrendo na época da privatização. Bom, e eu acho que aqui, isso daqui, assim, eu vou pensar uma palavrinha que eu queria que você explicasse. Você usa enricar, você criou um verbo, enricar com H. Então, o que ocorreu, né? Nunca, né, os tucanos enricaram com H nesse período e o que aconteceu com o país nas privatizações, né? Porque, na verdade, é a turma da PUC-Rio, né, e os desenvolvimentistas, o Serra, aqui em São Paulo. São 2 turmas que mandaram, todos ricos, todos riquíssimos hoje em dia. Porque você tem todos os homens, as melhores malvadezas dos homens e mulheres do presidente, né? Está toda a turma aí. E tem o que eles fizeram, qual a malvadeza preferida de cada um. O certo é que eles estão todos muito ricos. Bufunfa, Massaranduba, associações com bancos, André Lara Rezende, essa turma toda que quer voltar, né? Armínio Fraga, Gustavo Franco, que ficam
E até o Maílson da Nóbrega fica ditando regras hoje em dia, né? Então, essa turma está... Eles criaram o problema é que o nível deles, isso a gente não pode negar, eles são profissionais. Eles roubaram, e eu não gosto da palavra desvio, em escala galáctica. Não dá para comparar. O Requião diz aqui, eu prefiro que você leia, por favor. Ele fala aqui. A gente não precisa nem de um roubômetro. FHC, com a privataria, roubou 10.000 vezes mais que qualquer possibilidade de desvio do governo Lula. Senador Roberto Requião, sobre a privataria tucana. Nossa, a imagem que você apresenta do Covas, hoje o Covas é nome de rua, nome do Rodoanel, é considerado como um exemplo, né? Tem sido trabalhada essa imagem. Nós não tínhamos. Nós, o Antônio Angarita, o secretário da Fazenda Yoshiaki Nakano, eles falaram claramente para a gente, olha, vai entrar tanto dinheiro no governo do Estado que não precisa mais ficar com o Banespa. Então, já sabíamos o que foi que aconteceu também com o econômico, mas tem uma passagem que aqui que eu gostaria de trazer ao momento presente, que assim, você faz uma referência da Tejofran, que foi criada lá logo no início, para ser a prestadora de serviço e entrou em vários ramos. É um guarda-chuva. Isso. E surge aqui no seu livro a palavra CIMES. CIMES. Muito obrigado. Ninguém tinha perguntado isso até agora. Eu estava pensando nisso aqui, né? Ninguém, óbvio. Naquela época, o senador Renan Calheiros, ministro da Justiça do FHC, saiu atirando em cima do Mário Covas, governador de São Paulo, por causa das relações dele do Zuzinha com o Antônio Dias Felipe, dono da Tejofran, o espanhol. Então, eles com esse guarda-chuva garfavam passaporte, né? Impressão de passaporte, obras, Tejofran, saneamento e que tais. Mas o fato é que essa história está aí. E quando o Renan saiu, disse que o Zuzinha era chuva ácida que ia erodir a biografia do Mário Covas. Não deu outra. A origem do trem-salão, de certa forma, é esboçada, pelo menos está cantada aí. Uma pessoa que chegar, vai ali, Tejofran, seu guarda-chuva, todos os interesses, a história do propinoduto, a origem do propinoduto está aí. Muito obrigado. Bem lembrado. Renato, acho que dá tempo. Então, bom, é que a minha bom, enfim, dá mais tempo. O seu livro, se a gente pudesse sintetizar, assim, a impressão que ficou para mim é que ele fala de corrupção e e a resposta que ele dá nas palavras do senhor X é que o nosso sistema político propicia e até estimula a corrupção, né? Na página 123, ele, no início, ao que parece no início do encontro de vocês, ele começa dizendo que ele não acredita no presidencialismo de coligação do país, e aí ele, se me permite ler rapidamente, porque se você pegar as duas maiores bancadas do Congresso, PMDB, PT, dá 180 deputados. Para formar maioria simples, precisa de 251 votos. Para aprovar uma emenda constitucional, 308. Então, você só aprova a matéria de interesse do governo se comprar votos. E isso nos leva à discussão da necessidade de uma reforma política no país. Pelos bastidores da política e que você conta nesse livro de uma maneira importante, porque reúne informações que estavam dispersas, né? Você acredita que seja possível aprovar uma reforma política no país? Não, não acredito, não. Fora da maracutaia parece que não tem salvação. Mas eu acho que a presidente tem que bater nessa. Ela acertou na convocação do plebiscito e acertou na questão da reforma. É por aí. E todo mundo sabe que é por aí. Então, você vê, quando o Fernando Henrique assumiu, ele consultou primeiro o Oswaldo Montenegro para saber o que, de Ibope, né? Que ele devia ser chapa puro sangue, né? Eles adoram essa expressão, puro sangue, eles são malucos por puro sangue. E
ele disse que não, que ele podia coligar com o DEM, na época a PFL, né? O Montenegro desaconselhou, mas mesmo assim ele procurou o Bornhausen e o ACM, né? Então, não tem saída, parece que não se escapa. Quando essas figuras tenebrosas, esses coronéis eletrônicos, sem eles, o sistema cai. Daí os Sarney, daí os Renan, daí os Lobãos, né? Parece que não existe escapatória. Se não tiver reforma política, bau. Poxa, eu sou otimista, hein? Eu sei das dificuldades, mas eu acho que ainda tem uma luzinha no fim do túnel. Muita pressão popular, não vai ser a partir deles, né? Eu acho que não é a partir deles, porque o Congresso não vai fazer essa mudança, porque vai se prejudicar, né? As pessoas que estão lá, no geral, né? Mas eu acho que a gente tem chance, assim, se juntar todo mundo que quer, né? As entidades que defendem, que querem, nós ainda temos chance. Essas entidades foram desestimuladas e desarticuladas. Então, quando aparece um bando, essas manifestações, eu não sei, ninguém me explicou direito. Então, pode ser que o povo vá para a rua agora, e fora da rua também não há salvação, e com esse ponto de vista, com essa visão que você tem. Porque você viu essa rua, né? Era PEC 37. Eu vi a manipulação que fizeram. A manipulação, então, eu quero crer nisso, entendeu? Mas a gente precisa de uma luz no fim do túnel, senão a gente... Mas esses dois governos, de maneira geral, principalmente o governo Dilma, eles perderam muito contato com a rua e com o povo. É verdade. Nós vamos encerrar esse bloco e voltamos já. Vamos continuar aqui nosso debate sobre O Príncipe da Privataria, o livro do Palmério Doria, lançado agora nessa sexta-feira. Toda primeira segunda-feira do mês, vai ao ar, no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual, o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 7 horas da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Bom, nós já falamos aqui sobre vários assuntos que o livro aborda. Falamos da reeleição, a compra de votos, falamos da imprensa, né, do comportamento da imprensa, né, que se comporta de uma forma com o PSDB, se comporta de outra forma com outros partidos, né, e sobre outros temas. Falamos do caso Siemens, acabamos entrando aqui... Enfim, né? No caso Siemens, e a gente está de volta agora no último bloco para, enfim, conversar sobre o que faltou, Paulo Salvador, o que falta a gente conversar nesse livro? Olha, eu gostaria de voltar ainda um pouco mais na questão da privataria, porque e a mídia, né? Nós aqui sempre falávamos do seguinte, olha, o cidadão comum, quando eu chamo cidadão comum, é aquele que tem pouca informação, está lá cuidando da vida, né? Não dá tempo, tem que trabalhar, tal. Então, bem, informação não é cultura, não é nada disso, né? Mas não é riqueza, tem pouca informação. Se ele bebeu as informações da privatização nesses 10 anos, ele foi enganado. Porque a mídia o tempo todo dizia que tinha que desonerar o Estado, que o foco não era... O Estado não deveria ter empresas, não devia ter petrolífero, não devia ter banco, e que o atraso era decorrente disso, que o Estado é um elefante, que as estradas não funcionam, que a telefonia não funcionava, não tinha orelhão, lembra? Quantas vezes, aqui não tem orelhão, né? Parece o Mais Médico agora, né? E privatiza no... O Mais Médico agora fez a inversão disso, né, do serviço. Aí fala, vai ter investimento, vai gerar emprego, vai gerar concorrência, vai ter qualidade, vai baratear, vai dar celular de graça, um monte de coisa, né? E a mídia blindou, tirando caros amigos, os sindicatos e... O exemplo do Aloysio, né? O Aloysio, sem dúvida, entendeu? Queria então que você comentasse um pouco essa relação. Palmério, e se você pudesse fazer um comentário assim, um pouco particular sobre essa questão da privatização das teles?
você traz no livro e diz que foi ou estupidez, quer dizer, burrice, e são adjetivos talvez... Quem diz isso é o Bresser Pereira. E são adjetivos... Bresser Pereira que foi uma bobagem, que são bobos. No momento que estava tendo um salto tecnológico, que nós iríamos viver uma situação completamente nova e que nós vemos hoje que o poder dessas empresas de telecomunicação é talvez semelhante ao poder que tinha a indústria petrolífera no início. Então é um poder muito concentrado, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre também, particularmente, essa questão da privataria nas teles, né? Comentando um pouco essa pergunta do Salvador. As pessoas falaram muito, dão números assim, no caso da Vale, 3 bilhões e pouco que o descobridor de Carajás disse que foi como vender a Vale como se fosse uma fábrica de botões, né? Mas o bom é que no livro a gente pega pessoas como você, que contam como aconteceu, como isso aconteceu dentro. A gente pega um ex-técnico da Petrobras, o Ricardo Ferreira, conhecido como Neto, amigo do pessoal do ITA, da Embratel, porque a gente queira ou não, a ditadura montou um esquema, um parque tecnológico. Então, ele encontrou amigos, colegas deles que choravam com essa história. É uma história patética, uma história trágica. Porque essa é uma frase de efeito, não é? Do grande salto que nós perdemos, vendemos no momento em que não podia dar errado, né? Não, você até conta no livro, é um negócio que é lucro certo. Lucro certo, garantido, vai lá, a conta está... Não tem erro, mas isso é contado por um técnico. Então, não é mais o analista econômico falando disso. Então, a gente procurou pessoas que padecem com isso. Então, fomos para o Jardim, para a favela do Violão, por exemplo. A questão da conta de luz, da Eletropaula, né? Essa história são histórias são perversidades. A gente não entende, senão fica no ar. Sabe, grandes frases, grandes figuras dizendo a indignação. Eu acho que só dá para me indignar 3 vezes por dia, senão a saúde fica... Então, essas pessoas, fomos lá conversar com essas pessoas que sofrem, que tem gente muito pobre, que não pode tomar banho. Os caras vão lá explicar, olha, tome banho tantas vezes por dia, ou lave... Muito bem, mas pegando as contas, a gente foi para o Rio de Janeiro para mostrar a história dos bueiros que explodem porque depois da privatização demitiram 40%, 50%. É para rir para não chorar. Já pensou, eu fico imaginando essas manifestações agora, os black blocs, mais bueiro explodindo lá, cada uma pesa quanto? 2 toneladas, sei lá, voando. Então, para a sorte do Rio de Janeiro, para a sorte do Cabral também, não explodiu. Até agora não explodiu, pelo menos, né? Então, são essas histórias que fazem o livro. Os nossos colegas aqui do se você começar a falar do Banespa, você não vai parar, né? Isso. Exatamente. Você não vai parar. Eu estou me segurando aqui para não ficar... seu amigo. Para não dá vontade de contar. Falando A gente não sabe, são histórias reais. A privatização já foi contada de outro jeito. A gente sabe quem ganhou, quem perdeu, quem enriqueceu. O Ricardo Sérgio faturando 15 milhões denunciados pelo Benjamin Steinbrück, só na Vale. Só na Vale, o operador geral do esquema Tucano, o arrecadador do FHC, o arrecadador do Serra. Então, isso todo mundo, de certa maneira, já viu. Como você falou, a virtude da gente, desse livro, é ter colocado tudo juntinho. Mas o que interessa, o bom, do meu ponto de vista, são essas figuras. É o Breno Augusto dos Santos, o descobridor da Vale. É a história, porque as pessoas não sabem o que é a Vale do Rio Doce. Eu conheci a Vale, eu conheci Carajás em 70, quando era dos americanos. O que foi construído ali, naquelas serras, aqueles montes de cabeça achatada, que de repente se sobe na planície amazônica, eu conheci com os gringos. Chegando lá, mulher não entrava. A primeira bola para a turma jogar futebol foi lançada de um helicóptero.
Então, o mundo que se criou, a estrutura de Mad Max, metal, a maior ferrovia do mundo, o maior trem do mundo. Enfim, você vê aqueles buracos, parece Grand Canyon. Você não tem noção do que é a Vale do Rio Doce, o porto de Itaqui, da Ilha da Madeira. Então, você não sabe o que é aquilo. Você tem que ver. Então, o livro passeia por esses lugares. Então, queriam revelações, o Eduardo falou, e o livro tem revelações, mas é preciso contar a história dessas pessoas. Sim, sim. É importante mesmo, porque não é todo mundo que fala, né, que conta, Sim, nem todo lugar que a gente consegue ver. Isso é tá falando da imprensa, ela não vai falar isso, né? Não vai. É um livro de reportagem. Agora, o que chama atenção é que você mesmo está dizendo aqui, quer dizer, que parte dessas denúncias já eram conhecidas, quer dizer, a gente está buscando os personagens e reorganizando esse conteúdo, e na apresentação do livro você pergunta onde estavam, naquele período, o Ministério Público, o Supremo Tribunal, quer dizer, ninguém foi atrás para saber cadê a sobra de 130 milhões de reais. 500, né? Tem o número de 500 que sobrou da campanha, da primeira campanha, e a sobra que depois foi... A sobra de 70, 10 Cadê milhões. Dinheiro? Ninguém vai atrás, e aí a gente fala do mensalão, mas ninguém fala disso, quer dizer, quantos milhões de reais, se a gente fosse atualizar, de 94 para cá, esse dinheiro deve estar rendendo em algum lugar no bolso de alguém, né? Eu acho que tem outro prejuízo aí também, né? Que você pegar o patrimônio público, você pegar empresas como a Vale, por exemplo, como o Banespa. Quando a gente olha o Santander hoje, o Santander Brasil é responsável por 25% do lucro do Santander no mundo, sendo que na Espanha ele representa 15%. Quer dizer, aqui é o site mais rentável. Aí você olha tudo isso que foi feito, as próprias telecomunicações, né? Me ficou uma curiosidade da leitura do livro, agora, que eu te pergunto aqui, se você não teve essa vontade. Eu fiquei pensando a manchete do livro, né? Se a gente fosse somar tudo que foi dilapidado de patrimônio público, tudo, quanto foi que o Brasil perdeu na era do Fernando II? Você falou de 500, mas na verdade não... Aquele do dossiê Caribe, falei 500. Só aquele dossiê lá. Eu não acredito nisso. Eu acho que hoje em dia nenhum grande computador desses da NASA consegue mensurar a perda. Mas tem um outro roubo, que é a alma nacional, que o Aloysio Biondi fala, o roubo, o sequestro, a destruição da alma nacional. Não dá para mensurar. Ninguém consegue. Nós falamos antes sobre o profissionalismo do Tucanos nesse departamento. Estamos vendo aí o caso do Propinoduto, né? É outro departamento, é outra escala de roubo. Complexo, né? Muito complexo. Uma situação complexa. Você estava falando, você não consegue. Um homem como o Ricardo Sérgio, meu Deus do céu, ele é um exército. Quantos? Esse cara rouba por quantos? Alguém tem ideia do quanto esse rapaz roubou? Alguém já fez uma matéria, apesar, claro, o Amauri fez na Privataria Tucano. Ele fez isso, ele se concentra justamente no Serra. Mas é preciso mais, eu quero saber, eu quero saber mais sobre essa figura e outras tantas, né? Eu estava lembrando o seguinte, porque eu lembro quando entrei no movimento sindical, e era bem na década de 90, né? As bandeiras que a gente carregava era fora o FMI, que estava bem no segundo governo do Fernando Henrique, e a gente discutia muitas privatizações, a gente ia para as ruas, falava com o povo, mas eu acho que aí teve o papel da imprensa de convencer o povo de que aquilo era uma coisa boa, né, que eles estavam fazendo um bem para o Brasil. E eu acho que esse também é um grande malefício que a imprensa fez para o Brasil, de ser conivente com tudo isso, e convencer a população de que era bom, porque o público era ruim, era pesado, né? E o privado era bom, e isso ia ser bom para o Brasil. Acho que esse é um grande crime, né, cometido contra os interesses, ideológico, cometido contra os interesses da população e do nosso país. O Protógenes fala sobre o caso do Paribas, é assim que se pronuncia? Então, no final, um amigo nosso, acho que foi o Paulo Henrique, tentou avançar nessa questão da manipulação da dívida externa, ainda no tempo em que era ministro da Fazenda. Ele no Ministério da Fazenda e o Armínio Fraga no
no Banco Central. Quando ele tentou adentrar nesse assunto, um enviado do Henrique Meirelles, se eu não me engano, foi lá, pediu para ele não avançar, porque em nome das instituições. Você veja como falta dizer, como também diz o Aloysio, né? Faltou dizer, como falta contar coisa. Esse livro é só o comecinho. Verdade. Agora, ainda sobre a precarização, claro, a Giovânia falou de inúmeras demissões, mas se nós olharmos as empresas aqui paulistas de energia, a quantidade de pessoas que no trabalho precarizado, aquelas pessoas que sobem no poste, que vai mexer nos fios, a quantidade de acidentes que nós temos nunca se viu na história desse país. E aqui tem uma passagem do Banespa, depois eu vou te acrescentar esses dados. No caixa do Banespa eles tinham 8 bilhões em títulos, foi comprado por 7 bilhões. Então sobrou uma quirela lá. Nossa. Em títulos públicos, olha como é que foi feito. Foram títulos emitidos para lastrear a aposentadoria do pessoal de um segmento dos funcionários. Esse título estava guardado. Ele falou, bom, uma medida provisória do Fábio Barbosa, que era do Tesouro, né, uma medida genérica, passa por cima de uma decisão do Senado e libera a venda, e o Santander faz dinheiro e ganhou rios de dinheiro com esse coisa. Então, mais um dado para colocar aqui. Mas, viu, William? A gente não pode perder essa... Mas vamos você torcer falou pela segunda edição. Você já está preparando a segunda edição? Você falou em estupidez. O William já propôs e com acréscimos. Muito claro, bom. Mas assim, você falou aqui agora da estupidez da imprensa. É impressionante o relato, o detalhamento, o relato que tem da Marina, que ela vai, uma jornalista que vai checar as redações sobre o caso do Tomás. A resposta beira a cretinice dos principais órgãos e até da assessoria de imprensa da presidência, né? Não é isso? A lista que tem aqui, as pessoas falando que não sabiam, que não publicavam, que não queria, e depois a história... que não se mete em questões privadas de personalidades Imagina, públicas, de forma né? alguma. Nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso. Nunca, Acumula, nem antes, né? né? Não, mas fazem isso, fizeram com o Quercia, fizeram Fazem com o próprio com quem Collor, eles têm fizeram com todo mundo, interesse, né? desde que não seja Exatamente. adversário. Agora, nós estamos indo para o final. Eu tenho uma perguntinha, eu tenho assim. uma perguntinha também. Então, para depois. finalizar, nós vamos... Renata, Paulo Salvador, e aí o Palmério responde. Na verdade, minha pergunta, acho que a gente falou bastante do conteúdo do livro, eu acho que ele é um material assim, importante para todo mundo que quer conhecer a história recente do país. E eu fiquei muito impressionada com o volume de informação, né? Como é que foi o processo de construir... Você tem ideia de quantos documentos, quantos jornais, como é que foi esse processo, esse esforço de reportagem, né? Você trabalhou com gente te ajudando. Nós estamos vivendo um momento do jornalismo onde se critica muito a ausência de grandes reportagens e desse esforço de ir a fundo e buscar as informações, né? Então, acho que é importante a gente também falar um pouco desse processo de construção do livro, né? O texto final é do Milton Severiano, que faz a orelha do livro. É meu amigo e meu irmão. Essa palavra está desgastada, né? Mas de fato é meu amigo e meu irmão. Nós nos amamos. Então, trabalhamos juntos há décadas, né? Às vezes, passamos 10 anos sem nos ver, mas a gente se encontra e esse é mais um trabalho que a gente fez, né? Agora, eu tive contato com o assunto já em 93. Eu trabalhava numa revista chamada Interview, que reportagem custa muito dinheiro, então podia me pagar viagens para ir a Brasília, essas coisas, né? Então ali o personagem foi no momento exato em que ele desponta. Eu me interessei por ele. A gente fez um jornal chamado depois veio a matéria, me desculpe, estava me lembrando do Nacional. Isso foi uma fase misturei o Sarney, que é outro inquérito, outro livro, que é outro livro. Aí veio a matéria da Caros Amigos, que foi uma matéria devastadora.
A Caros Amigos me deu muitas oportunidades de conversar com todas essas figuras que estão no livro. Itamar Franco, Ciro, Pedro Simon, Requião. Era delivery, eles iam dar entrevistas na redação da Caros Amigos. E o Itamar, por exemplo, mas o Itamar a gente fez em Juiz de Fora. Então, com essas possibilidades, você vai montando a partir de 2000... Então, é um projeto antigo sim, a partir de 2000, aí eu mergulhei no 13 assunto. anos. Exato, 13 anos. E espaçadamente em 90. Né? Paulo Salvador. Agora escrever mesmo 4, 5 meses de pegar, sentar a bunda e mandar uma brasa mora, 4, 5 meses. E na verdade... Você guardou o material. Na verdade, eu não posso considerar trabalho. Eu acho que eu não trabalho com o Milton, a gente se diverte. É melhor que música. Que imbróglio essa história da namorada e do filho, né? É impressionante. Você termina... Eu não vou falar, a pessoa que tiver vai ficar curioso, que tem uma perguntinha no final que merece uma gargalhada, que acho que foi o Paulo Henrique Amorim que deu uma gargalhada. Mas estrondosa, quando você comentou isso, eu falei, não, eu vou lá no último capítulo. Eu já li o último capítulo para saber o que é. E não duvide do diálogo, porque eu achei que fosse ficção e vim perguntar antes aqui do início para o Palmeiras se era verdade esse diálogo, de tão inverossímil que ele é. Mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, bom, você mesmo fala, Fujimori está na cadeia, o Salinas está exilado, não é isso? Menem e o FHC. Ou o que resta dele. Que são as pessoas, para entender, são as pessoas que desenvolveram as principais privatizações, né, no México, no Peru, Argentina. O primeiro, Brasil, amicíssimo do Fernando Henrique. Olha, o Fernando Henrique é interessante, porque ele foi escondido na campanha de 2002, foi escondido em 2006, foi escondido em 2012, não é isso? 2010, perdão. E, surpreendentemente, está aparecendo agora. Toma posse na Academia Brasileira de Letras dia 10, não é? E dia do lançamento do livro na Editora Saraiva. Aliás, quem não leu nada que o Fernando escreveu deveria ler depois. Eu não li e eu fiquei com vontade de ler depois. Isso a gente não falou, que tem um capítulo que o Milor e o João Baldo avacalham com a obra dele. Eu ri demais lendo essa parte do livro. Eu ri, eu achei sânscrito, é como ler sânscrito. O Milor chama de barroco rococó, atabalhoado, e por aí vai, é uma demolição. Estamos chegando aqui ao final do nosso contraponto, né? Uma conversa muito gostosa, né? E a gente vai relembrando, né, as coisas que a gente viveu, algumas a gente sofre, porque, né, é sofrível isso, né? Verdade. Muitas, aliás, né? As coisas que aconteceram no Brasil, a gente sofre. O ataque, para fazer essa política toda, desculpa, Giovanni, foi preciso fazer um ataque no movimento sindical. Foi preciso desarmar os lutadores que pudessem ter uma voz. Começou na própria FUP, na Petrobras, né? Os bancários nós sofremos muito. A demolição da Petrobras, pai do céu. Para fechar, assim, tem alguma coisa que está aqui no livro que nós não perguntamos, que nós não falamos, e que você acha que é importante? Tem. Eu queria que você lesse, por favor, esse trechinho aqui. Final? Da orelha, né? Que é quando o livro estava na gráfica, pintaram as duas coisas que são fundamentais. Começa onde? Começa logo, o primeiro. Aqui. Assim. E este livro estava na gráfica quando correu o mundo, notícia distribuída pelo site Wikileaks, dando conta de acordo celebrado por FHC com a Casa Branca para sabotar nosso desenvolvimento em duas áreas estratégicas: energia nuclear e tecnologia espacial. Lembra-se da, até hoje, suspeita explosão de um foguete com satélite nosso que subiria em agosto de 2003 na base de Alcântara? Com o Civan, entregou o controle aéreo sobre a Amazônia aos gringos. Em seu governo, a espionagem americana operava praticamente às claras em Brasília.
como observou o colega Aloysio Biondi, corroeram a alma nacional. É isso aí. É verdade. E a espionagem está na ordem do dia. Exatamente, na ordem do dia. Só que naquela época o Mas governo corroborava, né? O caso Sivan está contado aqui, né? Direitinho. Muito bem. Nós recomendamos o livro O Príncipe da Privataria, Palmério Doria. E agradecer a sua presença, Palmério. E na segunda edição você volta, né? Para conversar com a gente. Oba! Agradecer o Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, e a Renata Miele, do Centro de Estudos Barão de Tararé, que é nosso parceiro aqui no Contraponto. E obrigada a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço.